Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é para auxiliar vocês nas atividades de matemática dessa semana. Vamos lá? Exercício número 1. Estudo sobre prismas e cilindros. Rafaela fez os desenhos de alguns prismas e ela sabe que o nome de cada um é dado de acordo com o polígono da base. Ajude Rafaela a nomear os prismas. Nós temos 4 prismas e nós vamos olhar para a base, então, para encontrar o nome dele. Vamos lá. Esse aqui é um prisma e a base dele é triangular, então o nome será prisma de base triangular. Ok? E assim a gente vai analisar os outros 3, olhando para a base e nomeando. Apenas isso. Item D. Identifique os sólidos a seguir e descreva as semelhanças e diferenças entre os dois. Então a gente vai ter que identificar que sólido é esse e qual sólido é esse. Tá? Só é colocar o nome de cada um. Diferenças e semelhanças. Por exemplo, uma das diferenças, as bases deles são diferentes. Tá? Vamos encontrar aí alguma semelhança se houver. Item C. Pesquise em sites ou em outros materiais e identifique os elementos dos sólidos geométricos a seguir. Pessoal, como assim identificar os elementos? Por exemplo, eu venho aqui e coloco base retangular, tá? Nesse item aqui de baixo. E vou fazer com as outras caixinhas também, as nomeações aqui. Exercício 2. A seguir apresentamos 2 sólidos, um no formato de um paralelepípedo e outro no formato de um cilindro. Com os conhecimentos que você já possui sobre volume, calcule o volume de cada um, descrevendo como pensou. Pessoal, para calcular o volume do paralelepípedo, a gente tem que lembrar de como nós calculávamos a área de uma figura retangular. A gente fazia lado vezes lado ou comprimento vezes altura, tá? Então, por exemplo, aqui seria o comprimento vezes a altura, se fosse apenas um retângulo. Mas a gente tem uma outra constante aqui, tá? Vai entrar um outro elemento, que é a profundidade. Então, agora é o volume, são 3 dimensões. Na figura plana eram apenas 2. Então, agora vai ser 4, que é a altura, vezes 6, o comprimento, vezes 3, que é a profundidade. 3 elementos. A mesma coisa vai acontecer com o cilindro. Quando era apenas no círculo, nós usávamos 2 elementos. Agora só é tridimensional, então nós vamos usar 3 elementos. Ok? Então, a gente utilizava πr ao quadrado para calcular a área, né? Π a gente pode utilizar como 3,14. Então, πr ao quadrado seria aqui, para calcular apenas a área desse círculo, seria 3,14 vezes 4 ao quadrado. Mas agora é um objeto tridimensional, então a gente tem que usar esse outro elemento aqui, que é a altura. E a altura é 6. Então, como que vai ficar agora? A gente tem que multiplicar todos esses elementos entre si. Lembrando que para calcular a área do círculo é πr ao quadrado. Vamos lá. O item D. Descreva como será possível calcular o volume de cada sólido para quaisquer dimensões. Pessoal, isso aqui é um termo geral do que a gente viu em cima, tá bom? Então, onde pode variar os tamanhos aqui, por exemplo, nesse exercício de cima, poderia ser qualquer paralelepípedo. Então, a gente poderia mudar as dimensões aqui. Aqui poderia ser 5, aqui 7, aqui 8, tá? A mesma coisa para o cilindro. Então, aqui é um termo geral. Aonde a gente pode mudar os valores e onde eles podem ser alterados, a gente costuma colocar uma letrinha para representar. Tudo bem? Que é uma variável. E assim a gente pode escrever, então, um termo geral para calcular qualquer volume desses 2 sólidos. Vamos lá. Número 3. Calcule o volume conforme a unidade de medida dada de cada sólido geométrico a seguir. Após finalizar os cálculos, o que é possível concluir comparando os resultados? Então vamos lá, pessoal. Prisma reto retângulo. Então a gente tem aqui as 3 dimensões. Aqui a gente tem um cubo, aqui a gente tem um prisma reto retângulo. Volta o vídeo aí e vê lá como eu expliquei para calcular o volume de cada um deles. Prisma reto retângulo do cubo e o outro prisma reto retângulo vai ser da mesma forma. Aqui o cilindro. Então aqui a gente tem o raio de 1 sobre raiz de 3, a altura de 1 dm, quando a gente vai considerar aqui π igual a 3. Vai ficar bem mais fácil para calcular. Então, volta o vídeo aí e vê lá como eu expliquei para calcular o volume do cilindro. Aqui nós temos um outro cilindro, só que um pouco menor. 4. Atividades de recuperação contínua. Pessoal, essas atividades a gente trabalha com recuperação junto com as outras atividades do quarto bimestre. Um número misto é a representação de um número racional, usando a soma de sua parte inteira com a sua parte fracionária, conforme representado no esquema a seguir. Lembre-se, as frações maiores que a unidade precisam de mais de uma figura para representá-las, sendo necessária uma unidade somada à parte de outra. As frações maiores que o inteiro são chamadas de impróprias. Veja como podemos representar um número misto em fração imprópria. Então vamos lá, pessoal, olha só esse quadro aqui e a explicação. Aqui nós temos a parte fracionária, né, que é menor que um inteiro, e a parte inteira, que está aqui do lado esquerdo.
ele fica no meio da nossa parte fracionária, no meio da fração, tá? Não é no mesmo nível do 1 e não é também no mesmo nível do 3, é exatamente no meio, tá? Então nós temos aqui 4 inteiros e 1/3, ok? Então vamos lá, olha lá, 4 inteiros e 1/3 é igual a 4 inteiros mais 1/3. Olha só como que vai ficar essa representação. Então nós temos aqui que 4 inteiros e 1/3 é igual a 3/3, que é 1 inteiro, né? Mais 1 inteiro, mais 1 inteiro, mais 1 inteiro, mais 1/3. E aí a gente vai somar as partes então dos numeradores. Olha só, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 1, 13. Aí o denominador permanece igual. Tá? Então aqui a gente tem 13 terços, que é igual a 4 inteiros e 1/3. Transformo os seguintes números mistos em frações impróprias. E também faço o processo inverso, transformando a fração imprópria em número misto. Pessoal, a gente pode olhar agora para o item A e observar o exemplo que foi feito em cima e fazer o mesmo procedimento, ok? Assim, os dois itens a gente vai conseguir fazer, ó, facinho. Só observar o exemplo. 5. 4 primos, André, Leandro, Paulo e Fernando, saíram juntos para fazer uma caminhada, completando 30 minutos de caminhada. André tinha andado 8/12 da pista, Leandro 4/6, Paulo 3/4 e Fernando 3/8. Sobre a caminhada dos primos nesses 30 minutos, é correto afirmar que A. André e Fernando estão em uma mesma posição. B. Leandro caminhou menos que Paulo. C. Fernando está em primeiro lugar. D. André caminhou 75% do percurso. Então, pessoal, aqui eu vou analisar cada uma das pessoas que estavam caminhando. Cada um dos primos caminhou uma quantidade. Todas elas estão representadas em formas de frações. Então eu vou analisar cada uma delas e verificar cada uma das questões, cada um dos itens. Vamos verificar o item A, por exemplo. André e Fernando estão em uma mesma posição, o que significa então que eles andaram a mesma quantidade. Logo, a fração representada tem que ser a mesma ou equivalentes. Então vamos lá. André andou 8/12, Fernando andou 3/8. Pessoal, se vocês colocarem aí, vocês podem representar, 8/12 é diferente de 3/8. Elas não são equivalentes, então eles não podem estar na mesma posição. Então a A gente já pode eliminar. E a gente vai verificando assim para a B, a C, o item C e o item D. Apenas isso. É muito tranquilo as atividades dessa semana. Qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim, professor Leomar, ou então para a professora Paula. Ok? Boa semana, boas atividades e até a próxima semana.